Fala galera do canal Terra Vista, essa aqui é uma lista de 4 exercícios de revisão sobre a Revolução Americana. 4 perguntinhas básicas, papo reto, rapidinho, pergunta e resposta. Vambora, roda essa vinheta. Esse vídeo aqui, galera, tem 4 perguntas e a gente vai colocar o gabarito de cada uma delas. Se eu olhar para o lado, significa que eu estou olhando para o computador e para as perguntas, então não estranhe nada especificamente. Questão número 1. Questão número 1 é: relacione a Revolução Americana ao Iluminismo. O Iluminismo, você sabe, você viu nas nossas aulas, que é um conjunto de ideias que surgiu no século XVIII, surgiu na França principalmente. Ah, Tito, mas teve o John Locke lá na Inglaterra antes. Verdade, teve o John Locke antes lá na Inglaterra antes, mas os principais pensadores estavam na França no século XVIII. E esse movimento trouxe uma série de novas ideias, a ideia de liberdade, de propriedade, de igualdade perante a lei, enfim, a ideia da tripartição dos poderes, de direito de revolta, uma série de novas ideias que vão influenciar o mundo. E essas ideias vão chegar à América do Norte. Essas ideias iluministas vão ser a base do pensamento que vai servir como combustível e motivação para a Revolução Americana. Quando a Revolução Americana explode, Thomas Jefferson, que faz a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos, se utiliza de uma série de argumentos iluministas, serve como base para justificar por que os colonos da Nova Inglaterra e do sul dos Estados Unidos, ou seja, os colonos norte-americanos, deveriam se rebelar contra a coroa inglesa. Ou seja, essa é a grande relação entre iluminismo e Revolução Americana. A segunda pergunta, também muito importante: diferencie os tipos de colonização do norte e do sul dos Estados Unidos. Você sabe que no início da colonização dos Estados Unidos, anos antes da Revolução Americana, anos antes da independência dos Estados Unidos, aquele território foi colonizado de 2 maneiras diferentes. O sul dos Estados Unidos seguia um modelo muito próximo àquilo que o Brasil seguia. O Brasil colônia, obviamente. Ou seja, um tipo de colonização que se calcava, se baseava no modelo da plantation, que tinha um tripé, 3 grandes características. Primeira delas, latifúndio monocultor, ou seja, grandes propriedades de terra com um único tipo de plantação nos Estados Unidos, ou seja, no sul das 13 colônias, principalmente o algodão, que era criado, era plantado para abastecer as indústrias da Inglaterra que viviam a Revolução Industrial. Segunda característica da plantation, mão de obra escrava. E terceira, a maioria da produção voltada para o mercado exterior. Já o norte das 13 colônias, o norte dos Estados Unidos, tinha uma colonização diferente. Eles tinham pequenas e médias propriedades, já tinham manufaturas, ou seja, seria um embrião, um feto daquilo que viria a ser uma indústria. Eles tinham, na sua grande maioria, mão de obra livre e assalariada. Não significa dizer que lá não havia escravos, existiam, mas na sua grande maioria, mão de obra livre e assalariada. Enfim, um tipo de colonização diferente, beleza? Esses 2 modelos de colonização depois vão acabar entrando em choque, mas mais à frente, na chamada Guerra Civil Americana, Guerra de Secessão. A terceira questão, galera, ela pergunta o seguinte: explique 2 motivos para a Guerra de Independência dos Estados Unidos. O primeiro motivo, talvez a gente já tenha falado, que é a influência das ideias iluministas dentro dos colônios da América do Norte, beleza? E o segundo motivo, e é esse talvez seja o mais importante, é um motivo econômico. Quando a França e a Inglaterra entraram numa guerra pela Louisiana, chamada Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra bateu na porta dos colonos e falou assim: vocês aí que moram na América do Norte, que são meus colonos, eu preciso da ajuda de vocês. E se vocês me ajudarem nessa guerra contra a França, eu vou dar uma série de recompensas aos meus colonos. A Inglaterra ganha a guerra, tem a ajuda dos colonos, mas na hora de dividir a sua vitória, a Inglaterra faz o oposto. Por quê? A Guerra dos 7 Anos, como qualquer guerra, gera endividamento. Gerando endividamento, a coroa inglesa se vê numa cilada, ou seja, ela investiu um dinheiro que ela não queria gastar e ela precisa recuperar esse prejuízo. Como ela vai fazer isso? Aumentando os impostos sobre as colônias dos Estados Unidos. Resultado, galera, o aumento dos impostos foi visto pelos colonos como uma traição, porque eles ajudaram na Guerra dos 7 Anos e acabaram sendo penalizados por isso com os altos impostos. Essas leis são uma série de leis, como a lei do chá, a lei do selo, as leis intoleráveis, que vão acabar culminando e explodindo na Revolução Americana, na Guerra de Independência. Beleza? Quarta questão, quarta e última.
qual foi o modelo político adotado pelos Estados Unidos ao final da Revolução Americana? Os Estados Unidos adotaram, ao final da Revolução Americana, um modelo político inédito na América. Qual foi? Assim que eles ganharam a guerra de independência contra a Inglaterra e expulsaram os ingleses do território, eles se viram num problema. Qual modelo de país seguir? E eles adotaram um modelo de país que seguia duas características que perduram até os dias de hoje. A primeira delas, uma república. Não existiria rei, não existiria rainha nos Estados Unidos. O presidente seria eleito através do voto. E a segunda característica, o federalismo. Ou seja, os estados americanos seriam governados por uma república, que estaria acima deles, com o presidente, mas esses estados teriam autonomia, teriam liberdade para decidir algumas leis, alguns impostos, algumas coisas específicas daquele território. Isso existe até hoje nos Estados Unidos. Você tem uma legislação muito diferente sobre vários fatores, variando de estado para estado. Por exemplo, a pena de morte. Em alguns estados nos Estados Unidos ela é permitida, em outros não. Mas existem questões naquela região que são questões federais. Por que os Estados Unidos se organizaram dessa maneira? Por quê? República, pela influência dos ideais iluministas. E federalismo, porque os Estados Unidos foram colonizados em 13 colônias. Logo, aquelas colônias sempre tiveram questões particulares desde o início da sua colonização. Então, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, aquelas questões particulares não iriam desaparecer. Então eles entenderam que era melhor preservar a autonomia de cada uma dessas colônias, somado ao modelo republicano. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar várias dúvidas sobre a Revolução Americana, com esse gabarito comentado e a partir das questões. Continuem estudando para a gente manter a nossa sanidade mental, para a gente não deixar a poeira baixar, e fiquem em casa e se cuidem. Um beijo no coração de vocês.